Internatos, campos de guerra ou vilas esquecidas. Crianças são obrigadas a crescer rápido demais, carregar dores, responsabilidades que não deveriam existir. Hoje vamos mergulhar em 7 filmes que expõem essa realidade, revelando como a inocência pode ser arrancada, manipulada ou moldada pelo mundo adulto. E atenção, o que vocês estão prestes a ver não é apenas entretenimento, é um convite a refletir sobre a sociedade que estamos construindo. Você já viu aquele vídeo que abalou a internet e fez o tema da adultização infantil virar pauta nacional? Foi justamente isso que aconteceu com o influenciador Felca, na primeira semana de agosto de 2025. Com o vídeo Adultização, ele denunciou como crianças e adolescentes estão sendo sexualizadas e exploradas nas redes sociais, com o agravante de que os próprios algoritmos favorecem esse ciclo, técnica que ele batizou de algoritmo P. Bom, nem vamos falar sobre algoritmo aqui, porque senão... Só ferrou a gente ultimamente, mas deixa pra lá. Tomar outro strike. Os resultados foram imediatos. Em poucos dias o vídeo ultrapassou 45 milhões de visualizações, está chegando em 50 já, e impulsionou o tema até dentro do Congresso Nacional, de forma tardia, viu? Onde foram apresentados projetos de lei, apelidados de Lei Felca, para coibir essa exposição precoce das crianças nas redes sociais. E não foi só nas esferas políticas. O debate tomou as redes, influenciadores se posicionaram, especialistas alertaram sobre os efeitos psicológicos em meio a tudo isso. Houve prisões relacionadas a casos de exploração, como por exemplo aí a detenção do influenciador Ítalo Santos. Cara, eu nunca tinha ouvido falar desse Ítalo, cara, juro pra você. Graças a Deus, nem eu. Graças a Deus mesmo. Felca, ele recebeu uma avalanche de mensagens, né? Tipo, você salvou vidas, escreveram muitos dos seguidores para ele. E colocou luz sobre um problema que crescia às escondidas aí. E é claro, por outro lado, ele também recebeu muitas ameaças. Sempre tem, né? O lado podre. E é exatamente com esse choque de realidade que queremos começar hoje. Se a denúncia de Felca acendeu o debate, os filmes dessa lista mostram como a perda da infância foi retratada e denunciada nas telas. Então, roda a vinheta. Bom, em poucas palavras aí, adultização é quando você priva a criança do direito de brincar. Assim, em outras palavras, basicamente, você priva a criança de ter uma infância. E nessa lista, escolhemos 7 filmes que abordam diretamente este tema. Um grande filme nacional dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund. O filme Cidade de Deus, de 2002, é baseado no livro homônimo de Paulo Lins. A obra acompanha meninos que cresceram cercados pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. A história é inspirada em fatos e muitos personagens são uma mistura de pessoas reais e ficcionais. O filme, obviamente, não mostra apenas violência explícita, mas também a rapidez com que a infância se esvai quando o contexto social obriga decisões de vida e morte. Uma curiosidade, o filme contou com atores moradores da própria favela, o que aumentou a velocidade da narrativa e o impacto emocional da obra. Sem sombra de dúvida, Cidade de Deus é o meu filme nacional top 1. Não, concordo plenamente e de muitos de vocês aí, com certeza. Baseado no polêmico romance de Vladimir Nabokov, Lolita explora a sexualização precoce através do olhar adulto. A história foi adaptada 2 vezes, dirigido por Stanley Kubrick em 1962 e Adrian Lyne em 1997. O Kubrick sempre está envolvido com polêmica. Sempre está na roda. Sempre está na polêmica. Bom, cada versão aí lidou de maneira distinta com a censura e os limites da época de cada um.
Dolores Reis, a personagem central, é retratada de forma a escancarar a exploração emocional e sexual, mostrando o peso que a sociedade e a fantasia adulta impõem sobre a infância. Aqui, Luiz Buñuel mergulha na marginalidade infantil da cidade do México. O filme Os Esquecidos, lá de 1950, olha desde quando o cinema já abordava esse tema. É uma obra-prima do realismo social e denuncia a pobreza extrema, o abandono e a criminalidade precoce. Embora ele não seja baseado num livro, a narrativa é inspirada em pesquisas sociais da época e em relatos de crianças de rua. Uma curiosidade, o Buñuel enfrentou censura do governo mexicano e críticas da própria população local. Brincadeira, Deixa né? Deixa quieto. Porém, o filme se tornou referência por mostrar como a sociedade negligencia sua infância mais vulnerável. Adaptado do clássico livro infantil A Little Princess, de Frances Hudson Burnett, o filme A Princesinha, de 1995, com direção de Alfonso Cuarón, acompanha Sarah Crewe, que precisa amadurecer após perder a riqueza e conforto que tinha. Acontece com muita gente isso daí, cara. Muito mais do que a gente imagina. Diferente dos filmes anteriores, a adultização aqui é mais emocional. Sarah precisa lidar com a crueldade e injustiça sem perder a sua imaginação infantil. Alfonso Cuarón trouxe um tom poético, com destaque para a fotografia e cenários que reforçam a dualidade entre infância e responsabilidade precoce. O Cuarón, em relação à fotografia, ele é sempre uma primazia. Baseado no livro de Uzodimma Iweala, o filme Beasts of No Nation, de 2015, retrata a guerra civil africana pelos olhos de Agu, uma criança transformada em soldado. Cara, a gente vê isso na lista de Schindler também. Muito Durante bem a Segunda lembrado. Guerra Mundial, os soldados vão acabando e eles vão pegando as crianças. Muito triste isso. A produção envolveu atores africanos e treinos rigorosos para mostrar a realidade brutal de crianças em conflitos armados. E o filme não economiza nas cenas de violência. Mas o que mais impacta aqui é o processo psicológico da perda da inocência e como a guerra molda a identidade de um ser humano ainda em desenvolvimento. Cara, esse filme é um filmaço. Quem não assistiu ainda, está no catálogo da Netflix. Corre lá, cara. Com a direção de Michael Haneke, A Fita Branca, de 2009, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, é um filme que não é baseado em livro, mas é inspirado em reflexões de Haneke sobre a disciplina, repressão e violência velada na sociedade alemã no início do século XX. Crianças de uma pequena vila absorvem punições severas e abusos, internalizando uma frieza que anuncia futuras consequências sociais, e Haneke utiliza preto e branco e enquadramentos precisos para criar um clima de tensão contínua, reforçando a sensação de adultização precoce como herança cultural. Funcionou perfeitamente. Outra pedrada aí, assistam. É. Abrimos a lista com um filme nacional e fecharemos a lista com outra porrada nacional. E põe porrada nisso. Pense em um menino de 10 anos, pequeno e sem infância. Ele tem nome, é Pichote. No filme de Hector Babenco, que Deus o tenha. Exatamente, cara. Ele é jogado num reformatório onde descobre violência, abusos e corrupção. Fugir não significa liberdade. Do lado de fora, Pichote é usado por adultos no crime. Quase não acontece isso aqui, né? Só em cada esquina. Pois é. Mergulhando em drogas, prostituição e muita violência. O que vemos é a infância roubada, a adultização forçada de uma criança que só queria sobreviver. Bom, indiscutivelmente, esse filme ele é mais cruel do que A Cidade de Deus em muitos aspectos. Eu acho que esse filme aí é o mais cruel do cinema nacional. Eu acho que cara, sim. E ainda mais, muito maior, quando a gente lembra que o ator Fernando Ramos da Silva viveu o destino parecido na vida real. Ele foi morto pela polícia aos 19 anos de idade. Pichote, A Lei do Mais Fraco, não é apenas cinema, é a realidade nua e crua.
Seja pela pobreza, pela violência, pela repressão ou pela exploração, né? Todos esses filmes apontam para o mesmo abismo. Quando uma criança é forçada a crescer antes da hora, algo se perde para sempre. O cinema nos lembra que a adultização precoce não é apenas um problema individual, mas social, estrutural e cultural. E talvez a pergunta que fique seja: o que estamos fazendo como sociedade, né, para proteger a infância? Ou será que muitas vezes a gente, sem saber aí, né, ainda alimenta esses mesmos mecanismos que a destroem? O que esses filmes mostram não é exagero, é só a realidade que muitas vezes preferimos não ver. Quando a inocência é quebrada, não há reparo possível. E o cinema sabe muito bem como nos mostrar isso. Esperamos aqui que todos que assistam esse vídeo absorvam ele de uma forma diferente dos outros aqui do Território 2R. Ele é bem mais sentimental e com um tom, né, muito mais sério. Bom, mencionamos apenas 7 filmes, mas tem muitos outros por aí, né? Diversos. E então a gente se vê semana que vem e Felca, parabéns, cara. É isso aí. Até mais.